Hebreus 12, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? O tema da minha mensagem é exortação. Exortação. Atuou o efeito de exortar, encorajamento, incitação, conselho, advertência. O termo exortação, ele provém do grego, mais especificamente paraclesis, que pode ser traduzido como chamamento ou consolação. Na Bíblia, significa andar nos caminhos certos do Senhor, obedecer seus conselhos, fazer tudo aquilo que agrade a Deus, para a gente evitar muitos problemas difíceis, situações difíceis. Como o senhor costuma dizer, exortação é trazer de volta ao caminho, colocar de volta no caminho. O Novo Testamento possui diversas referências e normalmente menciona o dom de convencer ou animar através das palavras. Neste sentido, a gente vê que Jesus exortava, propunha algo para os seguidores, que eles revissem o comportamento deles, da maneira que eles estavam agindo, para que eles começassem a repensar. Conheciam das escrituras do Antigo Testamento com aquilo que ele estava trazendo de novo, para que eles começassem a andar segundo aquilo que Jesus estava ensinando a eles. Aí a gente vai lá ver também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver a agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Os irmãos podem perceber que aqui ela nos ajuda nesse sentido e ela serve para que a gente ande conforme o Senhor quer que nós andemos. Só que ela não é só para corrigir. A exortação, ela não é só puxão de orelha. Ela também é incentivo, ela também estimula, ela nos dá injeção de ânimo para que nós andemos e para que cresçamos juntos e fortalecidos no caminhar com Cristo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 9 ao 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A exortação, se ela é algo bom, é algo que nos ajuda a crescer e nos fortalecer na caminhada com Cristo, que é o mais importante. E aí a gente vai ver também, 2 Coríntios, capítulo 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Aqui fala a importância para que nós sejamos consolados, a gente esteja em paz. É algo assim que a gente não está acostumado, que não valoriza muito. A gente acha que é tudo, lá vem um sermãozinho, mas não, é importante. Outra pergunta: quem devemos exortar? Aqueles que estão fora do caminho, que estão indo contra a palavra de Deus, vamos dizer assim, ovelhas desgarradas, que estão no erro, de incentivos, que precisam de ânimo, pessoas que precisam ter alguém ali para falar: vamos, você consegue, você é capaz, tem um Deus que te fortalece, faça você crer, buscar, sempre lembrando, a exortação
Não é só puxão de orelha, não é só sermãozinho. Exortação também é incentivo. Isso é super importante. Foi assim que eu cheguei nesse tema. Refletindo lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Aqui a gente tem que exortar as pessoas que estão sendo contra a palavra, estão no erro, mas também aqueles que estão fracos, precisando de incentivo, de ânimo, coragem, estímulo, todos, sem exceção. Tem pessoas, mesmo sendo cristão ou se dizendo cristã, que ainda resquícios de mundo dentro dela. E assim, às vezes ela não quer a birra com alguém, não quer exortar, falar, deixa, eu não vou falar mais. Não quero saber. Já conversei. Nunca ninguém vai ser como Cristo. Mas nós temos que buscar Cristo para as nossas vidas. Imagine se Deus pensasse assim, já alertei, não quero saber, já cansei de falar, várias vezes para não fazer, continua fazendo? Então deixa lá. Não, né? Se Deus não fosse misericordioso. Tem que ser misericordioso, a gente tem que ser paciente, tem que encorajar, tem que estimular, tem que corrigir quantas vezes for necessário. Tem que ser como Cristo. Deus não desiste de nós, aqui para ser boca de Deus. O amor de Deus também é a correção, também é encorajar, é dar a mão quantas vezes forem necessárias. Vamos insistir. Tem gente que é mais fácil de lidar, absorve de primeira, começa a refletir de primeira. Diz que não, né? Ou às vezes a pessoa tem déficit para entender. Falou de uma vez, não resolveu, a gente fala de outra. Se tiver que desenhar, a gente desenha, mas vamos tirar do erro, vamos falar do amor de Deus, porque se a gente desistir, imagina, né, se Deus desistir de nos exortar, de nos incentivar, de nos corrigir, estimular, ia ficar estreito. Agora, outra pergunta que eu deixo. Como exortar? Com humildade, com sabedoria, com amor, assim a gente tem que fazer. Sempre. Tudo que a gente for fazer tem que ser com humildade, tem que ter sabedoria. Tem que saber chegar e a gente tem que saber sair. Com humildade, a gente deixa a porta aberta. Então, aquela pessoa ela vai estar disposta a nos ouvir quando a gente falar com ela, quando a gente for dar um toque para ela. Olha, não é assim. Ela não vai se fechar para ouvir. Talvez de primeira a gente pense que ela não está nem dando ouvidos para o que a gente está falando, mas muito claro, o que a gente falou vai estar fazendo efeito, sim, vai estar falando na mente daquela pessoa, porque a gente teve humildade. A gente foi com sabedoria, a gente falou com amor. Às vezes não é nem que a pessoa não quer, não é porque a pessoa tá pouco se lixando porque você tá ensinando, que você tá corrigindo, incentivando. É mais a maneira como fala, a maneira como você coloca. A gente não pode usar palavras que ferem. A gente pode mexer naquela ferida do lado mais sensível da pessoa. Tudo tem que ter um jeitinho. Não é que a gente não pode falar, mas a gente tem que saber falar. Porque às vezes a gente vai falar uma coisa que vai ferir, a pessoa não vai conseguir raciocinar, entender que de repente a outra tá falando aquilo tentando te ajudar. A gente tem que ter essa sabedoria e também o direcionamento de Deus. Em Efésios, capítulo 4, o verso 1, do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A gente já vê a importância da gente ter essa humildade, essa sabedoria. Então aí fica para os dois lados ter a humildade e a sabedoria. Por mais que você não aceite, ouça, absorva aquilo que lhe cabe. Porque nem falo, um erro não vai justificar o outro. Então não fica só para exortando também, fica para quem está recebendo. Bem importante, né? A gente saber ouvir e absorver se nos cabe, o que for bom para também não ter atrito, não ter confusão, ou até mesmo para a pessoa não se sentir ferida.
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É bastante importante nesse texto, a gente tem que agir com a sabedoria. O outro exemplo foi para a gente agir com a humildade. Hoje muita gente não vem à igreja, não quer ir para a igreja ou fala dos cristãos por conta de nós mesmos, nosso mau exemplo. Então já começa daí, a gente ser exemplo em tudo, e não só entre nós, principalmente no meio deles, que é assim a gente consegue chamar a atenção, despertar o interesse deles. Também a gente agir dessa maneira, com a humildade, com a sabedoria, com o amor que Deus nos ensina e nos dá, né? E com a misericórdia também. E se Deus não fosse misericordioso, às vezes Ele nos corrige, nos ensina, nos estimula e a gente pode ficar na nossa preguiça espiritual, fica esperando cair do céu, literalmente. A gente tem que também suar a nossa camisa, não ficar esperando só que Deus venha, que é que mastiga e coloca na nossa boca, não, que é tudo mastigado, não. A gente tem também que arregaçar, trabalhar, só ficar esperando, mas nós temos também que suar a nossa camisa. Para concluir aqui nossa pregação, quando a gente recebe a exortação com sabedoria, a gente entende que o Senhor está nos direcionando, Ele está nos ajudando a vencer barreiras. Pela exortação não ser só uma correção, ser incentivo, a gente consegue quebrar a barreira de medo, de orgulho. O orgulho, ele retém muitas bênçãos na nossa vida. O nosso caminhar com Deus fica leve. A gente tem prazer nas coisas de Deus, a gente faz com zelo, a gente faz com amor, nos traz sabedoria para que a gente comece a agir diferente. Hebreus, capítulo 12, verso 11, que é a chave de ouro para fechar, para encerrar. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O quão bom é quando as pessoas se importam, quando elas nos exortam. Elas estão querendo nos trazer de volta, estão querendo que a gente ande na linha, que a gente ande naquilo que Deus tem. Elas estão querendo que a gente tenha ânimo, que a gente seja corajoso, que a gente enfrente o que tem que enfrentar, porque é um Deus que está ali conosco, caminhando. Se para você, no momento, falar, não quero, não é isso, a exortação, ela não é só um puxão de orelha, é para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como pessoa, e que os irmãos reflitem nisso. Se alguém está nos exortando é porque quer o nosso bem, nos propósitos que Deus tem para nós. Isso era o que Deus queria para esse dia, a porção que Deus para os irmãos essa noite. Eu louvo a Deus por esse momento. Amém? Eu quero te agradecer, Isa, porque começou a dirigir a oração, você toda insegura, você falava assim, você não sabe quanto a Isa é engraçada, é uma mulher sábia. Como Deus tem feito você crescer. O seu exemplo de vida foi maravilhoso, para nós refletirmos na nossa vida. Parabéns, que você continue sendo essa guerreira mesmo, lado do Fernando, do Bernardo. E hoje nós aprendemos com a sua vida. A coisa mais gostosa é usar o nosso exemplo. E assim, você usando o seu exemplo, não acrescenta nem tira uma vírgula. Você sabe exatamente o que você está falando. É fato verídico. Isa, foi uma bênção a sua pregação.
Então foi muito rico saber que existe uma exortação ruim. Foi muito precisa mesmo a sua pregação, porque de fato ninguém aceita uma exortação que não seja bem dita, que você saia lá. Como é importante tudo que você disse. Então eu sei que a minha vida inteira eu estava sendo exortada e crescendo com isso, porque hoje tudo isso, essa bagagem que era ruim, que era difícil, hoje eu tiro como bom, porque bênção mesmo, veio nos exortando mesmo, veio nos trazendo vida, fechou muito bem. Esse ano nós possamos de fato saber lidar com as coisas. Obrigado, Isa, Deus te abençoe. Sim, muito bom também, que bênção, glória a Deus, que possa continuar te usando para nos exortar, para chamar a nossa atenção também para muitas coisas, porque somos detentos a muitas coisas. Foi um tema muito bom, que você venha crescer cada vez mais. Foi muito bom. Exortação para todos nós também frutificou, né? Isso que é interessante. O exemplo dela, porque quando a gente cita um exemplo, uma vivência nossa, isso é tão rico, porque você foi propriedade, né? Isso traz mais bênção para a pregação. Eu precisei viver algumas coisas para eu poder pregar. Deus usou minha sobrinha para falar para mim nunca ter vergonha de falar dos meus erros, dos meus testemunhos para alcançar alguém. Às vezes você vê que eu sempre sinto que eu passei algumas coisas que aconteceram na minha vida. É muito bom você poder expor algo que você viveu, algumas vidas, né? E é digno, né? Você tá falando de você mesmo, você tá falando do que você viveu. Não é vergonhoso, mas quando você consegue sair, isso é bem. Toda honra e glória a Deus, e louvado seja Deus que o Senhor me usou. Aí nós te louvamos, mensagem que mexeu com as nossas vidas nessa noite. Em tudo o Senhor tem um propósito. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra fala que tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Nós queremos te louvar pela vida da Isa, Senhor. Te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, por pessoas, Pai, que o Senhor dado para trazer mensagem aos nossos corações. Em nome de Jesus, e nós te louvamos, Deus Santo. E que a graça de Deus Pai, Deus Filho, a relação do Espírito Santo esteja em vós e em vós permaneça todos sempre. Amém e amém.